pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você e sobre toda a sua casa. Hoje eu quero tratar com vocês a respeito da importância do Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E dentro desse contexto, você precisa responder as seguintes perguntas. Alguma vez você já se perguntou de onde será que vem toda aquela idolatria narrada no Velho Testamento? Os falsos deuses, os postes ídolo, o tal Baal, os falsos profetas e aqueles ecos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você sabe de onde veio tudo isso? Uma outra pergunta. Você sabe dizer qual era a cosmogonia da humanidade quando Deus entregou o Pentateuco para o povo de Israel? Cosmo o quê? Gonia. Calma, eu vou te explicar o que é isso. E uma outra pergunta. O que isso tem a ver com a nossa geração? Sabe dizer? Não? Então hoje eu vou tentar te ajudar a compreender tudo isso. Vamos lá então, pessoal. Cosmogonia. O que é isso? Cosmogonia é o corpo de doutrinas ou princípios religiosos ou científicos que se ocupam em explicar a origem, o princípio de todas as coisas no universo. Entendeu agora o que é cosmogonia? Traduzindo, cosmogonia é um conceito de como todas as coisas foram originadas no universo. E é importante entender isso. Mais adiante, durante esse estudo, você vai compreender melhor porque cada povo tinha um tipo de compreensão de como se originou todas as coisas no universo, inclusive o próprio Israel. Mas sem te dar spoiler ainda, vamos começar a nossa aula. Vamos lá, pessoal. Para te dar uma resposta mais robusta em relação às perguntas que eu fiz no início dessa aula, nós precisamos voltar no tempo, bem antes de Moisés. Lá na família de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a Bíblia nos diz que Cã gerou Cuxi, e Cuxi gerou um homem chamado Nimrod, ou como alguns gostam de dizer, Nimrod. Guarda esse nome. Eu prefiro chamar de Nimrod, ok? Esse Nimrod, ele era bisneto de Noé, e ele foi o construtor e o fundador de várias cidades conforme a Bíblia, principalmente a Babilônia e a Síria. A raiz hebraica do nome Nimrod significa literalmente a palavra rebeldia. Esse Nimrod, ele foi o primeiro grande líder da terra depois do dilúvio. A Bíblia diz que ele foi o primeiro grande caçador diante do Senhor que a terra conheceu depois do dilúvio. Veja, aqui a palavra diante no hebraico traz o sentido de competir, de se opor, de se colocar contra o Senhor. E veja, caçador aqui não se refere a um homem que ia todos os dias lá na floresta caçar animaizinhos para fazer um churrasquinho todo final de semana. Não, não é nada disso. A palavra caçador aqui no hebraico significa caçador de homens e não de animais. Veja, conforme a Bíblia e relatos históricos, esse Nimrod foi o primeiro grande senhor de escravos que a humanidade conheceu após o dilúvio. E acredite num detalhe que não é coincidência. No currículo desse homem pesa o fato de que as cidades que seriam utilizadas como cativeiro para o povo de Israel foram construídas exatamente por ele: Babilônia e a Síria. Coincidência? Creio que não. Guarda uma coisa: Nimrod simboliza tudo aquilo que escravizou e massacrou o povo de Deus ao longo da história, seja de forma política ou religiosa. Agora, anote um detalhe histórico sobre a vida de Nimrod. Segundo o historiador Flávio Joséfo, com base nos documentos antigos da Babilônia, Nimrod foi quem levou o povo pós-dilúvio a desprezar a Deus. Ele os persuadiu a pensar que deviam toda sua prosperidade a eles próprios e não a Deus. Nimrod queria
que o povo lhe escolhesse como chefe, e não a Deus. Nimrod ofereceu-se para protegê-los contra Deus caso Deus ameaçasse a terra com outro dilúvio. E para esse fim, Nimrod resolveu construir uma torre muito alta e com ela ele ainda vingaria a morte de seus antepassados. Deus ficou irado com essa loucura. No entanto, Deus não quis exterminá-los, como fizera aos seus antepassados, aliás, cujo exemplo lhes havia sido inútil. Todavia, Deus colocou divisão entre eles, fazendo com que a única língua que falavam se multiplicasse num instante em inúmeras outras, de tal modo que não mais se entendiam. A confusão fez com que aquele lugar onde se construiu aquela torre recebesse o nome de Babilônia. Veja, a construção da Torre de Babel, conhecida como a Torre da Confusão, simbolizou oposição, desobediência e resistência a Deus. Vocês estão lembrados da ordem divina de Deus que está narrada em Gênesis capítulo 9, versículo 1, quando o Senhor Deus disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra? Pois é, mas Nimrod e os construtores de Babel não queriam se espalhar. Eles queriam ser famosos, eles queriam ser reconhecidos na terra. Agora nota um detalhe: a arqueologia, a história e principalmente a Bíblia nos informa que foi lá, na Babilônia de Nimrod, depois do dilúvio, que surgiram os primeiros falsos deuses, os mitos, as lendas e o misticismo. Lá foi a origem de todo o paganismo e de toda a idolatria que se multiplicaria pelo mundo a seguir. E guarda uma coisa: tudo isso influenciou os babilônicos, que influenciou os egípcios e que influenciou o povo de Israel quando estava lá no Egito por quase 430 anos. Veja, o livro do Apocalipse nos mostra a Babilônia como a grande meretriz, a grande prostituta, para nos ensinar que todas as falsas religiões, todo o paganismo, toda a idolatria que existem no mundo foram originados na Babilônia. Guarde uma coisa: o pensamento religioso que nasceu na Babilônia de Nimrod afetou terrivelmente a humanidade ao longo da história. E a cada dia que se passava, o homem se afastava mais e mais do seu verdadeiro Criador, do seu verdadeiro Deus. E perceba uma coisa: depois da Babilônia, cada povo passou a adotar um ou vários tipos de deuses. E eu vou te dar agora uma lista exemplificativa para comprovar o que eu estou dizendo. Vou mostrar para vocês agora os deuses mais famosos de alguns povos. Na Babilônia existiam vários deuses. Podemos apontar aqui o deus Marduk, que era considerado o rei dos deuses. Ele era considerado o mais importante no panteão babilônico. Existia também o deus Apsu, o progenitor dos deuses. Existia também a deusa Tiamat, considerada a deusa primordial, aquela que era a mãe do cosmos. Se a gente mudar para a Síria, não podemos esquecer dos deuses Sin, a deusa da lua, Xamá, o deus sol, Nabu, o deus rio. Todavia, o deus mais importante, considerado o deus supremo da Assíria, era o deus Assur. Veja, no Egito, também carregado de vários deuses, eles tinham como os principais os deuses Osíris, Ísis e Horus. Se você pular para a Grécia, outro povo que também, em seu panteão, possuem centenas de deuses. Todavia, os mais importantes eram Zeus, Hera, a sua esposa, Afrodite e Eros. Se você for olhar em Roma, os deuses mais importantes, dentre centenas, era o deus Saturno, Vênus e Cupido. Perceba uma coisa: os nomes de cada deus, de cada povo, ele varia de acordo com a cultura e com a conveniência de cada povo, de cada lugar, de cada cultura. E acredite, a religião babilônica é a matriz de todo o pensamento filosófico, religioso, distorcido, corrompido.
e pervertido no mundo até os dias de hoje. Anote, não existe novidade, existe apenas adaptações de um povo para o outro. Funciona assim, cada povo cria os seus próprios deuses. A história comprova isso. A história vira mito, o mito vira lenda e a lenda vira Deus. Cria-se liturgias de culto e pronto, o povo começa a adorar e a seguir aos falsos deuses. E assim caminha a humanidade para bem longe de Deus desde a antiguidade. Mas entenda uma coisa, o Pentateuco, que representa a palavra de Deus, surge exatamente nesse cenário histórico-religioso para romper com essas terríveis religiões criadas a partir da Babilônia, que acabaram por influenciar a religião do Egito e, por consequência, influenciou ao povo hebreu. O Pentateuco vem para o povo de Israel para ensiná-los sobre Deus e sobre a verdadeira cosmogonia de todas as coisas, ou seja, a verdadeira origem de todas as coisas. A cosmogonia correta de todas as coisas. Deus ele dá o Pentateuco para desintoxicar a mente do povo de Israel, para com isso demonstrar ao seu povo o seu amor, a sua verdade e a sua palavra, a fim de levá-los a viver em comunhão com o verdadeiro Deus. Como eu disse, cada povo tinha a sua cosmogonia particular para explicar a origem de todas as coisas no universo, tendo por pano de fundo a religião babilônica. Agora pensa comigo numa coisa: o homem e a mulher do Pentateuco, que tinha acabado de sair do Egito, que tinha toda aquela informação religiosa distorcida e corrompida aprendida no Egito. De repente, eles veem chegar um homem chamado Moisés, dizendo: "Eu sou, me enviou a vós. Ele é o verdadeiro Deus. Só a ele prestaremos culto. Só a ele adoraremos." Já pararam para pensar, para imaginar o impacto disso na cabeça do povo de Israel? Por isso que estudar o Pentateuco é entender melhor de onde veio tanta idolatria para o planeta. Isso nos capacita a combatê-la com a palavra de Deus. O objetivo do Pentateuco era apresentar a todos o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, o único Criador de todas as coisas, como uma resposta, como uma cura, como um antídoto para arrancar toda aquela crosta de idolatria que estava entranhada na cabeça das pessoas. Mas acredite, muitos hebreus não se converteram. Todavia, muitos outros foram libertos daquela mania de seguir e de adotar a falsos deuses, ao passo que eles decidiram conhecer e confiar somente no único e verdadeiro Deus, Senhor e Criador de todas as coisas. Bom, eu espero ter contribuído para que você tenha compreendido de onde veio toda essa idolatria que permeia o nosso planeta. E eu desejo que você seja iluminado pelo poder do conhecimento da palavra viva de Deus e que não sigamos a nenhum falso Deus, pois certamente se nós estivermos servindo a algum falso Deus é porque o pano de fundo da religião babilônica nos afetou também. E isso é muito sério e comprometedor para o destino das nossas almas. Por isso, meu conselho para você é: sirva e adore somente ao verdadeiro Deus, jamais a homens e jamais a falsos deuses. Busque a Deus em sua palavra, creia em sua palavra, obedeça a sua palavra. Mas já sabe, nada de teologias além da letra. Isso é um perigo para oportunizar a criação de heresias, além de ser uma porta aberta para distorções da verdadeira interpretação da palavra de Deus. E jamais se esqueça, texto retirado de contexto é um pretexto para te colocar no cabresto. Por isso, sirva ao único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas, pois no final é somente Ele que se importa de verdade comigo e com você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita agora, vai no botãozinho do lado vermelho, inscrever-se,
clica no sininho, ativa a opção todas, vai no botão de curtir, curte aí, pega esse vídeo, compartilha com todos os seus amigos que você quer que eles aprendam também a palavra de Deus. Já para a Bíblia fica por aqui, um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!